Você que trouxe fome para a mesa, você que trouxe sede para a mesa, o Senhor está aqui. Ele quer te servir. Deixa o Senhor te servir nessa noite. Deixa o Senhor te servir nessa noite. Oh, Senhor. Ao Senhor atrai as bênçãos do Senhor. Todas as vezes que você é grato, você está dizendo: Deus, eu estou preparado para viver um novo do Senhor. Todas as vezes que você agradece a Deus, você está dizendo: Deus, eu estou preparado para ir para um novo nível. Todas as vezes que você abre a sua boca para agradecer, Deus está aprovando você. Quantos querem ser aprovados por Deus aqui nessa noite? Então eu quero te dar um minuto para você agradecer aí, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por este dia lindo. Muito obrigado por esta noite linda. Muito obrigado, Deus, por este momento maravilhoso, Deus. Muito obrigado por ser servido pelo Senhor, meu Pai. É um privilégio, é uma honra, Deus, ser servido pelo Senhor, Pai. Muito obrigado por este momento, Deus único. Muito obrigado por este dia. Muito obrigado pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, Deus, por mesmo sendo Deus infiel, o Senhor continua sendo Deus fiel. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço, Deus, pela minha família. Eu te agradeço, Deus, por esta igreja. Eu te agradeço por este povo. Eu te agradeço, Deus. Muito obrigado pela tua doce presença. Muito obrigado porque o Senhor está operando no nosso meio. Muito obrigado porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está visitando a nossa semana. Enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor está visitando a nossa impossibilidade. Enquanto nós adoramos o Senhor está visitando a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos. Enquanto nós estamos adorando, o Senhor está visitando, meu Pai, a nossa impossibilidades. O Senhor está visitando, Deus, as nossas dificuldades. Enquanto nós estamos adorando, Deus está quebrando grilhões aqui nessa noite. Cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você adora, Deus, Deus está movendo os céus ao seu respeito. Ele está aqui, sede bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Sinta a presença dele nessa noite. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Aleluia. Quando sente a presença, está sentindo a presença? Aleluia. Hoje eu estou de castigo. Hoje eu estou de castigo. Vou pregar sentado, amém, irmãos? É difícil demais, tá? Muito difícil. Mas eu vou fazer de tudo aqui para entregar o meu melhor. Amém? Hoje é culto de primícias. Hoje é culto de primícias. E eu quero falar sobre primícias aqui nessa noite. A primícia foi estabelecida por Deus. Em Êxodo capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer que Deus, ele instrui a Moisés dizendo: traga os primeiros frutos. Traga para mim os primeiros frutos. E assim, sucessivamente, os homens levavam diante de Deus os seus primeiros frutos. Todas as vezes que eles colhiam, eles levavam para Deus
os seus primeiros frutos. E eu pedi no Deus uma palavra. Deus ministrou meu coração e eu quero trabalhar com a igreja sobre o que Deus ministrou no meu coração. Para isso, eu peço a vocês que abram sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. João 3,16. É um texto muito conhecido da igreja. Eu creio que todos já ouviram falar de João 3,16. Coloca uma cadeira aí, Arnaldo, fica à vontade. É isso. João 3,16. Aleluia. Moisés não tirou isso da cabeça dele, irmãos. Não foi do nada. Sobre os primeiros frutos, nós temos a grande referência. Quem é a grande referência nossa? Deus. Deus é a nossa grande referência. A Bíblia vai dizer em João 3,16. Hoje o som não está ajudando, né, José? Está pirraçando esse som, misericórdia. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma forma tão especial, de uma forma tão inexplicável, de uma forma imensurável, que Ele deu o seu único Filho, para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você sente no seu lugar primícias. Eu quero que vocês tenham nessa noite um olhar dos céus para a terra. Olhe dos céus para a terra neste momento, irmãos. Enxergue os céus, a perfeição que há nos céus. Tente olhar para os céus e veja um Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente. Veja os céus, anjos adorando o Senhor 24 horas, dizendo que Ele é santo. Observe nos céus, irmãos, a beleza, a perfeição. Agora olhe para a terra. A terra estava corrompida. Os homens tinham pecados e os pecados eram graves. Os homens tiraram seus olhos de Deus. Estão andando de modo errantes. Agora olha dos céus para a terra, o olhar de um Deus soberano e poderoso. Então visualize a tristeza no coração de Deus, pois o homem, a sua criação, que foi feito para adorá-lo e viver em intimidade com Ele, já não mais olha para o Deus Criador. Então Deus, Ele olhando dos céus, e vendo nos céus a perfeição, e olhando para a terra, e vendo os homens andando de forma errante, Deus então procura algo que Ele pudesse fazer, para que pudesse salvar a humanidade. Olhe com os olhos de Deus, buscando nos céus algo que Ele pudesse fazer. Olhe para os céus, o olhar de Deus olhando para os céus. Então veja comigo, Deus procurando na terra algo ou uma estratégia que Ele pudesse fazer para salvar a humanidade. O olhar de Deus agora está no seu mensageiro Gabriel. Vou enviar Gabriel. Só que Gabriel, meu irmão, não era o melhor de Deus nos céus. Deus precisava, além de um mensageiro, Deus precisava de alguém forte. Por que não enviar Miguel, o anjo de força? Só que Miguel não era o melhor de Deus nos céus. Eu vou procurar o talento, então vou enviar os serafins, os querubins, os anjos que adoram. Só que não era o melhor de Deus nos céus. A Bíblia diz, irmãos, então, que Deus, Ele olha para a sua direita. E quando Deus olha para a sua direita, Ele vê o melhor que Ele tinha nos céus. Então Deus enviou
Deus enviou o seu único filho, irmãos, Deus enviou o melhor dele para a terra. Olha para o irmão do lado e fala assim: meu querido, você vale o melhor dos céus. Deus investiu o melhor que havia nos céus por você. Para de ficar andando de cabeça baixada. Para de ficar andando de cabeça baixada. Você custou o melhor dos céus. Quantos aqui acreditam nisso? Você valeu o melhor dos céus, irmão. Deus deu o melhor dele dos céus. Deus enviou o seu único filho. Ou seja, Deus enviou a sua primícia. Deus enviou o seu melhor. Eu quero perguntar a você que está aqui nessa noite: primícia não é dinheiro, amém? Primícia, dinheiro é a última coisa. Eu quero perguntar nessa noite, hoje é culto de primícia, quem veio retribuir? Ah não, tem que ficar até em pé, minha esposa não briga comigo, tá? Depois você faz uma mensagem. Porque para mim falar o que eu vou falar agora, eu preciso fazer o meu melhor, e sentado eu não faço o meu melhor. Quem veio aqui nessa noite primiciar um Deus que deu primeiro o seu melhor? Quem veio dar alguma primícia a Deus? Hein? Vamos lá, irmão, abra sua boca nessa noite e começa a dizer: Deus, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor me entregou o seu único filho. Quem veio entregar o seu melhor para Deus? Irmão, pelo amor de Deus, manifeste-se no seu lugar, retribua a Deus o que Ele fez por você. É um minuto agora, amém? Um minuto, dê um minuto de glória. Vai lá, Josué. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso mesmo, adore, adore, adore. Porque Deus, Ele não economizou na sua primícia. Bastasse um estalo no dedo de Deus e tudo mudaria. Só que Deus não economizou. Ele deu o seu filho, único filho. Único filho. Sabe, uma coisa que me deixa mais constrangido ainda, mais constrangido, foi o ato do filho que corresponder o pai. Meu Deus, irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Deus olhou do céu, viu Jesus e falou: filho, você é o meu melhor, eu vou te enviar. Não é como nós, irmãos, que fazemos pela metade. Jesus correspondeu o chamado do pai. Como assim, pastor? Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 5. Jesus correspondeu a Jesus. Jesus, ele fez de forma surpreendente. Ele se comprometeu com o chamado do Pai. Filipenses 2, 5 diz assim: tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Jesus correspondeu a Deus. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus abriu mão das suas prerrogativas, dos seus privilégios. Olhe, no plano espiritual, um Jesus Deus, e Jesus ouviu a voz do seu Pai, e Jesus obedeceu e ele veio à terra. Jesus Deus, Jesus Deus, Jesus Deus, 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 Deus. E quando ele chegou na terra, ele deixou de ser Deus, irmãos.
Jesus, ele deixou de ser Deus. Ele não usurpou ser Deus. Sabe o que é usurpar, irmão? Ele não tomou lugar. Uma coisa. Cadê Moreira? Vem aqui, Moreira. Vem aqui, sim, sobe. Quantos anos juntos aqui na igreja? Nossa, 10 anos, né? Moreira é um dos remanescentes aqui desde o início. Eu tenho condição de usurpar o Moreira? Entrar lá, ele é militar. Eu posso entrar lá no batalhão, no lugar dele, irmãos? Tem alguma condição? Mas como chama aqueles gêmeos que parecem um com o outro? Univitelino. Você também é cultura, né? Aí o Moreira tem um irmão, gêmeos univitelino, que é isso, né? Que é a cara dele. Dá para passar, irmãos? Dá para passar, irmão. Ele dá os trejeitos dele, parece o jeito. Parece. Eu não consigo, porque eu sou diferente dele. Mas deixa eu te contar, Deus abençoe, Marquinhos, pode ir lá. Jesus, ele não usurpou ser Deus, sabe por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Ele poderia passar por Deus aqui nessa terra, porque ele, Deus, Jesus, o Filho e o Pai é um só. Ele conseguiria passar por Deus, só que ele abriu mão do privilégio e da prerrogativa. Ele, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Jesus, ele correspondeu o chamado do Pai. Ele se comprometeu com o processo. Pastor, como assim? O senhor pode ser mais claro, mais específico para mim? Posso. Jesus, ele foi 100% homem, irmãos. 100% homem. 100% homem. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. A humanidade de Jesus. Mateus 4, versículo de número 1 diz assim: a seguir Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus humano. Irmãos, uma pergunta que eu faço para você nessa noite: por que você está querendo encher o seu bucho se você está no deserto? Não, pastor, eu estou no deserto, eu estou passando dificuldade. Irmãos, o próprio Jesus nos mostrou que no deserto é local de fome mesmo. Fome. Jesus, ele teve fome por quê? Porque ele estava no deserto. E porque nós passamos no deserto e nós reclamamos, murmuramos. Se o próprio Jesus teve fome, aí o diabo, ele chega para Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Deixa eu te contar uma coisa. Quando o diabo, ele questiona Jesus, não é como os dias atuais, irmãos. Não é. Você é filho de Deus, não é verdade? Mas aqui, Jesus é único. Ele ainda não tinha morrido. Ele era o único filho de Deus. Ou seja, quando o diabo estava falando para Jesus: transforme estas pedras em pães, o diabo não estava falando do Jesus
o diabo, ele conhecia a soberania de Deus. O diabo conhecia a onipotência de Jesus. Quando o diabo olha para Jesus e fala, se você é o Filho de Deus, ele não está referindo a Jesus homem, porque até este momento só Jesus era o Filho de Deus, único. Só depois que Jesus morre que ele se torna primogênito do Pai. Mas até este momento ele era único. O diabo não estava referindo à humanidade de Jesus, o diabo estava referindo à soberania, à onipotência de Jesus como Filho de Deus. Ele abriu mão dos privilégios, das prerrogativas, da divindade. E Jesus então repreendeu a Satanás, dizendo, eu estou aqui em um propósito. Agora tome muito cuidado, igreja, o diabo está trabalhando de forma sagaz. Alguém aqui consegue ver algum problema, uma pedra se transformar em pães? O cenário é perfeito. Havia fome, havia escassez, havia uma pedra, havia poder de Jesus. Simplesmente ele falaria, pedra vira pão, e a pedra viraria pão. E o que é isso, pastor? Oportunidade. Jesus podia transformar a pedra em pão? Podia. Algum problema? Oportunidade. Só que quando nós aproveitamos a oportunidade e perdemos o propósito, a coisa fica séria. Sabe por que você ainda não está conseguindo romper? Porque você está aproveitando as oportunidades em troca do propósito que Deus tem na sua vida. Cuidado com as oportunidades. Meu menino, 14 anos, converso com o Lucas, troca ideia com ele. Ele está ficando mais velho, daqui a pouco vai estar namorando. Filho, cuidado. E ele tem uma coisa que Deus me guardou e não guardou meu filho. Meu Deus, Deus me guardou debaixo das asas poderosas. Qual foi a estratégia de Deus? Me deu feiura, irmão. Deus me guardou, me deu feiura. Não era que as meninas não queriam, não era que eu não queria, elas que não queriam. Por quê? Porque era feio. Aí Deus me guardou, aí Deus me deu um menino, o menino é bonito. O que o pai fala, né, amor? Aí minha esposa veio na minha vida e mudou a minha história, né? Hoje, né, pastora? Mudou. Mas Deus me guardou no manto da feiura. Bem guardado, né, meu bem? Mas agora Deus mudou. E aí eu falo pro meu filho, filho, cuidado com as oportunidades. Uma oportunidade hoje, meu filho, pode estragar o seu casamento lá na frente. Se Jesus transforma a pedra em pão, ele ia satisfazer, ia pegar uma oportunidade, mas ia perder o propósito da cruz. Por quê? Porque Jesus ia revelar a sua divindade, o seu poder. Nossa, você viu? Ele é filho de Deus, ele transformou pedra em pão. Cuidado com as oportunidades. Jovens que estão aqui, cuidado. Você vai perder o seu casamento, sua família abençoada, por uma oportunidade agora. Ministérios abençoados, homens e mulheres de Deus, cuidado com as oportunidades. Jesus repreendeu a Satanás, disse: ei, Satanás, esse pão não. Esse não é o momento, porque nem só de pão vive o homem. Eu estou de olho no propósito.
Eu estou de olho no propósito. Eu ministro sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. O diabo não vai roubar de você o propósito que Deus tem na sua vida. O chamado que Deus tem na sua vida é maior. Muito maior. Aí a Bíblia diz que o diabo vai testar novamente a Jesus. Pega Jesus e leva Jesus para onde? Para o pináculo do templo. E chegando lá, o diabo fala o que com Jesus? Pula daí. Porque a Bíblia diz que os anjos, que Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito, você não vai cair, você não vai morrer. Irmãos, novamente, Jesus, o Filho de Deus, está sendo tentado. Não é um filho como eu e você somos filhos, irmãos. É o Filho de Deus que tem o poder. Eu não estou falando de um filho simples, eu estou falando do primeiro, do único. Único. Bastasse uma palavra de Jesus e tudo mudaria. Só que Jesus repreende o diabo novamente. Porque neste momento, no plano de Satanás, ele queria dar visibilidade da divindade do Filho de Deus. E a Bíblia diz então que Jesus repreende mais uma vez a Satanás. Só que o que mais me chama a atenção é a última tentação. Versículo de número 8, Mateus 4, 8. O diabo pegou a Jesus e levou Jesus num monte muito alto, num monte muito alto. E chegando neste monte muito alto, a Bíblia vai dizer que o diabo, ele mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, nas duas tentações primeiras, Jesus está sendo testado na sua divindade, pois transformar uma pedra em pão, não existe recurso natural que isso é possível, irmão. Isso desafia a física, a ciência, a natureza, o natural. Só um milagre, só algo extraordinário. Se pular de um pináculo de um templo que 10 metros de altura, Jesus está sendo testado na sua divindade, porque é impossível uma pessoa cair de uma altura dessa e não sofrer traumas ou se não morrer. Só que na terceira tentação, a Bíblia diz que Jesus é levado até um monte muito alto. E quando o diabo leva Jesus para um monte muito alto, Jesus vê, o diabo mostra a Jesus o que? Todos os governos, toda a terra, todos os reinos do mundo. E o diabo mostra a Jesus o que? A glória. Preste atenção. Na primeira e na segunda tentação, há alguma troca? O diabo oferece alguma coisa por outra coisa? Não. Faz isso, porque Deus vai dar a Deus a seu respeito. Mas na terceira tentação, irmãos, qual é a condição de Satanás dar a Deus, Jesus, o governo da terra, o governo dos reinos? O diabo disse: se você se prostrar e se você me adorar. Nesse momento, Jesus está sendo testado na sua humanidade. Pergunto à igreja nessa noite: diante de que você tem se prostrado, igreja do Senhor? Você tem adorado o quê? Você tem se prostrado diante de quê, igreja? Jesus, ele viu o governo. Jesus viu a glória. Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Isso, a glória e os governos da terra, não é nada
extraordinário e sobrenatural. Não é algo impossível. O homem mais rico do mundo, na bagatela de aproximadamente $500 bilhões. Elon Musk é um homem que falou que não acredita em Deus. Não acredita em Deus. Não há nada excepcional você se tornar um homem rico. Isso não é poder divino. Não é. Não é. Isso é força dos seus braços. Não é o seu talento. Não é sua inteligência, irmãos. Não é. É sua força de vontade, a sua resiliência, a sua insistência, a sua perseverança, a sua constância que fará você alcançar isso. Jesus está sendo testado na sua humanidade. O diabo está dizendo: se você se prostrar e me adorar, eu vou te fazer poderoso na terra. Eu vou te dar governo. Eu vou te dar glória. E Deus ministrou meu coração fortemente, dizendo: pergunta à igreja. Pergunta à igreja. Diante de que ela tem se prostrado. Você tem se prostrado no seu trabalho, você está trabalhando muito, você tem se prostrado diante de quê, irmãos? De homens, de pessoas, de religiosidade. Você tem sido refém de agonias e angústias. Você está se prostrando diante de palavras de homens. Você está sendo refém de situações, de cenários. Você está se prostrando diante de quê? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele repreende a Satanás, dizendo: olha, somente a Deus eu devo adorar. Somente a Deus eu devo prestar culto. Tome cuidado, igreja. Quando você se torna ansioso por alguma coisa, sinal, indício que você está se prostrando diante de alguma coisa. Quando você demonstra angustiado, às vezes excessiva angústia, preocupação excessiva, você está se prostrando diante de um problema. Não faça isso. Pastor, o que eu faço? Ore. Ore em um nível que você nunca orou. Jejue no nível que você nunca jejuou. Busque a presença de Deus de uma forma que você nunca buscou. Busque um relacionamento com Deus que você nunca buscou. Pastor, eu não sei, é porque ainda você não está conseguindo quebrar o bloqueio, a barreira, que há possibilidade de ser quebrada. Há possibilidade de ser quebrada. E no versículo de número 10, a Bíblia vai dizer: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu profetizo que Deus irá te servir. O Senhor irá te servir. Como foi cantado pelo nosso irmão Juan,
Não tenha vergonha de levar só a fome e a sede para a mesa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. O plano de Deus foi enviar o seu único filho. A primícia de Deus foi o seu filho único. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio à terra. E Jesus entregou o seu melhor também. O seu melhor também. Jesus se comprometeu com o processo. Jesus se comprometeu com o processo. E todas as vezes, a Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Olha Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Jesus, ele suportou o processo. Eu preguei aqui no domingo passado pela manhã. Muitas vezes você escuta dizendo assim: suporta o processo, suporta o processo, suporta o processo. Irmãos, não é só suportar o processo. Primeiro, eu preciso entendê-lo. Eu entendo o processo. Depois, pastor, depois de entender o processo, eu respeito o processo. E depois de eu respeitar o processo, pastor, eu me comprometo com o processo. Eu me comprometo com o processo. E depois, pastor, eu vou suportar o processo. Suportar o processo. Tem pessoas que só querem suportar o processo. E eu dei um exemplo. 2016 eu iniciei uma faculdade. Antes de fazer o 10º período, irmãos, já tinha passado no AB, já tinha passado no concurso, já tinha feito a monografia. Eu só suportei o processo? Não, porque tem colegas meus que até hoje não tirou nem a OAB, porque eles achavam que só chegar atrasado no 5º período e fazer cola, você pode suportar o processo fazendo o processo de forma relaxada. Mas quem entende o processo, filho, vai lá na terra, eu preciso que você salve a terra. Jesus entendeu o processo. Jesus, ele respeitou o processo. Se você não respeita processos, irmãos, você vai ficar preso nele o resto da sua vida. O que é respeitar o processo? Entender a estrita legalidade nele, fazer como tem que ser feito. A Bíblia diz que Jesus repreendeu Satanás, mesmo tendo o poder de transformar pedras em pães. Jesus respeitou o processo, fez da forma correta. Jesus, ele se comprometeu com o processo. Se comprometer com o processo. Sabe o que é se comprometer com o processo? Se entregar ao processo. Se entregar ao processo. Se comprometer com o processo é você falar assim: olha, eu vou levantar cedo e eu vou fazer isso. Aí você vai dormir, cochilar, mas você vai estar em cima, porque eu sou um homem comprometido com o processo. A Bíblia diz que Jesus, ele foi entregue no Calvário. Ele era tão comprometido com o processo que chegou um momento que até mesmo Deus, o próprio Pai, se silenciou diante dele. Ele se comprometeu com o processo. Quem entende, quem respeita, quem se compromete, consegue suportar o processo. A Bíblia diz
No versículo de número 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Suportou o processo. Todo aquele que suporta o processo, todo aquele que suporta o processo, olha o versículo seguinte, irmão. Todo aquele que suporta o processo, que sofre humilhação, que sofre perseguição, que sofre problemas, que suporta o processo, por isso também Deus, não foi pastor, não foi homens, quem suporta o processo, quem exalta quem suporta o processo é Deus. Você está esperando o seu pastor, você está esperando a sua esposa, você está esperando o líder, deixa Deus te exaltar. Meu irmão, eu acho, sinceramente, nós vamos ter que mudar o nome da igreja. A igreja não pode ser batista, não. Irmão, se eu tivesse esse negócio, já tinha dado um salto mortal aqui na frente. Eu não entendo vocês. Será que a missão só tem em cima deste altar? Eu falei para vocês que é Deus que exalta. É Deus que exalta. Foi Deus, ele se aniquilou, ele abriu mão das prerrogativas, dos privilégios, ele tomou forma de homem, ele se humilhou, ele foi levado à cruz, ele morreu na cruz, e depois que ele passou por todo esse processo, por isso também Deus o exaltou. Você viu, Davi, o pastor não falou nada comigo. Você viu, pastora, ninguém falou nada comigo, eu fiz meu melhor. Você viu, eu entreguei tudo e ninguém falou nada comigo. Ei, é Deus que te exalta. Deus exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deixa eu te contar uma coisa. Os homens pegou o nome de Jesus e jogou lá na lama, Léo. Os homens pegou o nome de Jesus e falou: come com pecadores, senta com prostitutas. Esse merece a cruz, esse merece o desprezo, esse merece a miséria, esse é um fanfarrão, esse é um mentiroso, esse é um caluniador. O homem tem poder de fazer isso. O nome de Jesus estava na Baixa Quaresma, estava na Baixa. O nome de Jesus, olha, estava no SPC Serasa, já tinha ido para um protesto no cartório. O nome de Jesus não valia nada, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou, e Deus pegou o nome de Jesus. Olha onde Deus colocou o nome de Jesus. Passa para o próximo, Davi. Para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho, nos céus, na terra. E onde? Onde eu falei para os irmãos que o nome de Jesus estava? Enterrado. Debaixo da terra. O nome de Jesus, Dayara, estava debaixo da terra. Aí
Deus o exaltou, pegou o nome dele, que estava debaixo da terra, colocou em cima da terra, mas em cima da terra só os homens que reconhecem. Pegou o nome de Jesus e colocou nos céus. O diabo tem que reconhecer. A Bíblia diz que o nome de Jesus foi colocado acima de todo nome, todo nome, ao nome de Jesus, todo nome, todo nome, toda a vacina, a séria, a de recuperação, voltou para recuperar a família, porque o pior, você que está desempregado aqui nessa noite, isso não é o pior não, tá, irmão? Eu vivi quando meu pai foi morar na rua praticamente. Quando ele saiu do centro de recuperação, ele veio para recuperar o nome, recuperar a dignidade, recuperar a família, recuperar o respeito dos filhos. E minha mãe, irmão, fala mesmo, tá? Eu acho que isso é de mulher, né? Meu pai falou com minha mãe assim: eu vou comprar um carro para mim. E minha mãe falou para o meu pai: você não tem condição de comprar nenhuma cueca para você? Por quê? Porque o homem vê o natural em você. O homem tem o poder de ver só o que está à frente, as circunstâncias. Mas quando Deus mostra para você, Deus tem o poder de mostrar você lá na frente, amém? Deus tem o poder de mostrar lá na frente, lá na frente, lá na frente. O homem vê o hoje. Tito capítulo de número 3, versículo de número 3, Davi. Já estamos caminhando para finalizar a mensagem. O cenário que nós vivíamos era esse aqui, irmãos. Pois nós também, no passado, por que no passado? Antes de Jesus, quando lá nos céus era perfeição, era lindo, maravilhoso, e a terra estava corrompida, os homens viviam errantes, porque no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse era o cenário. Você que está aqui nessa noite, talvez hoje o seu cenário é de morte, de tristeza, de pecado, um cenário que não tem mais solução, um cenário que você já tentou de tudo e você não conseguiu. Mas quando Jesus entra na parada, olha lá, irmãos, próximo versículo, quando Jesus entra na parada, mas quando se manifestou a bondade de Deus, ei filhão, vai lá na terra, resolve essa parada para mim. Os homens são insensatos, desobedientes, desgarrados, amantes de si mesmos, mas a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, porque Ele amou todos nós. Passa para o próximo, Davi. Ele nos salvou. Ele nos salvou. É porque você é bonitinho? É porque você canta bem? É porque você é talentoso? Não. Porque não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Eu quero que você fique de pé.